mas eu acho que não há nenhuma razão, diante do potencial do Brasil, das coisas que a gente já fez, das conquistas que a gente realizou, para ser pessimista em relação ao nosso futuro. Oi pessoal, estamos aqui novamente num papo com o palestrante. Hoje com o Dr. Maílson da Nóbrega, esse grande economista, foi nosso ministro da Fazenda, já publicou 6 livros e tem mais coisa ainda, não tem? Tem, Sandra. Eu sou também palestrante. Sim. Né? Sou colunista da revista Veja, tenho um blog na Veja Online e fui eleito o economista do ano do Brasil. Eu vi. No ano de 2013, Isso exatamente. mesmo. Que bacana, parabéns. Obrigado. Eu sei que o senhor teve uma infância simples na Paraíba e começou logo cedo, com 10 anos, a trabalhar. O senhor pode falar um pouquinho dessa trajetória até o senhor chegar ao Banco do Brasil? Olha, eu venho da família muito simples, humilde, como você fala. Meu pai era alfaiate e a minha mãe era costureira. Né? E fizeram um grande esforço para me educar, mas eles tinham 10 filhos. Né? E acabou investindo nos 2 primeiros, que fomos eu e o meu irmão Milton. Né? E a minha mãe, não sei porquê, por intuição, ela achou que eu deveria, além de estudar na escola pública, que era um grupo escolar da minha cidade, eu deveria ter aulas particulares. Ela fez um esforço para isso também. De modo que durante muito tempo, muitos anos, eu estudava de manhã e de tarde. E nesse sentido, eu acabei tendo um tipo de educação típica de país rico, ou seja, as crianças nos países ricos têm tempo integral, sim. Entram às 8 horas da manhã, saem às 5 horas da tarde. A minha mãe foi uma pessoa fundamental na minha educação. E depois eu fui estudar em João Pessoa, morar na casa de parentes. Fui morar na casa de um tio que era funcionário dos Correios. E um dia ele chamou meu pai e minha mãe e disse, olha, meu salário não dá para manter também o sobrinho Maílson aqui, de modo que eu quero que vocês dêem outra saída, né? E aí eu fui morar numa pensão de um amigo do meu pai. Eu li um livro do senhor que contava toda essa história. Um amigo do meu pai, eu tinha 13 anos e fui morar sozinho em João Pessoa. Né? Morei um ano sozinho, aí depois ficou caro para o meu pai, para minha mãe, e aí eu fui morar na casa de outra tia, que também acabou dando certo. Eu fiquei lá uns 2, 3 anos e houve um desentendimento entre o meu pai e o primo, né? E o primo que mantinha a casa da mãe decidiu exigir que eu saísse de lá. Aí eu fui para a Casa do Estudante. A Casa do Estudante de João Pessoa é uma organização filantrópica que acolhe estudantes pobres do interior do estado, né? E por lá passaram muitas figuras ilustres do meu estado, governadores, senadores, pessoas de origem humilde como eu, que atingiram posições de destaque no estado ou no âmbito federal, né? E minha paixão, meu objetivo era me tornar engenheiro. E eu comecei a me preparar para fazer vestibular para engenharia. E aí foi quando começou a arruinar-se o negócio do meu pai, como alfaiate. Porque surgiu a industrialização no Nordeste, a roupa feita começou a dominar o mercado e o alfaiate se tornou um profissional de alta costura ou trabalhar em loja para ajustar roupas. Né? O meu pai não tinha condições nem de uma nem de outra, porque nossa cidade tinha menos de 2.000 habitantes, né? Não tinha lojas, essas coisas. Né? E aí eu tive que trabalhar. Então eu comecei como contínuo office boy do escritório em João Pessoa, de uma usina de açúcar paraibana, e lá fui me dando conta de que o sonho de ser engenheiro tinha que ser abandonado, porque eu teria que estudar à noite, porque a escola de engenharia da Universidade da Paraíba não funcionava à noite, era só durante o dia, e eu tinha que trabalhar. Né? E aí a coisa foi passando, até que eu entrei para o Exército e comecei a me dar conta de que eu tinha que pensar em outra coisa. E numa dessas, na prontidão do Exército, daquela que os soldados dormem lá, era a época das ligas camponesas, né? Então a gente via vez por outra de prontidão, e eu fazia parte
da companhia de choque, né, que deveria debelar tumultos de rua. Felizmente eu nunca teve no meu época, né? E aí, numa dessas noites, um soldado, meu amigo, começou a falar do concurso que ele estava se inscrevendo, que era do Banco do Brasil. Eu falei, como é que é o concurso do Banco do Brasil? Você vai lá na agência do Banco do Brasil, leva o certidão de nascimento e você se inscreve. E era chique, hein, trabalhar no Banco do Brasil? Super chique. Era muito, e era importante, né? E aí nós formamos um grupo, eu, esse meu amigo, e um estudante de Direito, que depois se tornou juiz famoso na Paraíba, e nós estudávamos depois da escola, 10, 11 horas, a gente estudava até 1, 2 horas da manhã. Fizemos isso durante 2, 3 meses, e aí fiz o concurso. O senhor tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Nessa época eu tinha 18 anos. Poxa, que esforçado, com 18 anos. E aí fiz o concurso. Passou? Quando eu fiz o concurso, eu já tinha 19 anos. E eu fui, dos 3, eu fui o único que passou. Né? Ai, e aí eu fui trabalhar no interior da Paraíba, numa cidade, uma das principais do estado, chamada Cajazeiras. Sim. E lá em Cajazeiras, eu acabei me envolvendo em atividades da comunidade. Eu fui professor de matemática de 2 colégios, eu integrei grupo de teatro, fui ator, nós levamos 3 peças em praça pública. Era uma senhora, esposa de um industrial local, que tinha feito um curso de arte teatral no Rio de Janeiro, a dona Igracles, e ela formou essa companhia, chamava-se Teatro Experimental de Arte de Cajazeiras, o TEAC. Nós levamos o Alto da Compadecida em praça pública, eu fiz o papel de Chicó, levamos o Noviço de Martins Fontes, eu fiz o Noviço, enfim, foi também um período. Depois me tornei locutor de rádio. Eu tinha um programa de rádio dominical. E dava, né, para continuar no Banco do Brasil e fazer todas essas coisas. Sim, porque na rádio, quando ela foi criada, eu participei da criação da rádio local, porque o empreendedor era meu amigo, era um empresário local, e a gente começou a se reunir à noite para como montar uma rádio, como é que vai ser a programação. E nessa surgiu a ideia de eu comandar essa espécie de âncora de um programa dominical que se chamava Festival Popular do Domingo. Eu fazia uma espécie de plágio, digamos assim, do noticiário da BBC. A BBC entrava firme, limpa, né, lá na cidade, e esse programa ele durava 1 hora e tinha 1/4 sobre o panorama internacional. Olha! Aí eu falava sobre a guerra no Oriente Médio, sobre as tratativas na ONU, tudo chupando lá da BBC. Sim, né? sim. Eu tinha as 10 músicas mais vendidas no Rio de Janeiro e São Paulo, que eu puxava da Rádio Globo e da Jovem Pan aqui de São Paulo, né? ou da Bandeirantes. Tinha entrevista, era uma coisa bem variada. Bem elaborada, né? Bacana. E até que um dia eu me tornei presidente da ABB local. Compramos um terreno e começamos a alimentar um sonho de fazer uma piscina, porque a cidade só tinha um clube e não tinha piscina. Numa cidade que a média de temperatura era 28 a 30 graus. Né? E o clube não tinha piscina, que loucura. Exatamente. E aí fundamos o clube, contratamos uma empresa de Recife para fazer o projeto da piscina, pus o projeto debaixo do braço e peguei um avião e fui para o Rio de Janeiro sem conhecer ninguém. Né? E para chegar lá na sede do Banco do Brasil, que naquela época era no Rio e não em Brasília, para mostrar, né, que o banco deveria nos ajudar. Nós éramos 30 e poucos funcionários naquele sertão árido do Nordeste, né? A chance de dar certo era perto de 0. Mas, como o acaso sempre esteve presente na minha vida, aconteceu. Né? Eu me lembrei de ligar para o presidente da ABB do Rio de Janeiro. Liguei, ele me atendeu e eu contei. Ele disse, não, vem aqui, a gente conversa. Eu fui lá, a ABB tinha uma sede bonita na Lagoa. Ele disse assim, olha, o chefe do gabinete do presidente do Banco do Brasil é meu amigo, eu vou te apresentar ele. E eu fui. Né? Só que eu não tinha a menor ideia como funcionava. Eu fui esporte, camisa curta, entrei no banco, todo mundo de gravata, né? E aí ele me recebeu, o Geraldo Machado, ele faleceu recentemente, depois ele foi presidente de um banco aqui em São Paulo, é um grande brasileiro. E o Machado disse, acho que nós podemos te ajudar. Você sabe que a diretoria aprovou ontem
um programa para ajudar as ABBs do interior. Ai, você chegou na hora certa. Então, vou te encaminhar lá para a sessão onde esses assuntos são estudados. Sim. E eu saí de lá com a aprovação do orçamento. Da piscina? Da piscina. Gente, que maravilha. Voltei debaixo de glória da Cajazeira e começamos a piscina. E aí, como sempre acontece, o orçamento não deu, né? Ficou faltando um pedaço. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro para pedir um complemento. Chegou lá, eu estava me sentindo problema de estômago. Já que eu estou aqui, eu vou no serviço médico do banco, que ficava na Rua Acre, e eles recomendaram um exame e detectaram que eu tinha esquistossomose, né? De banhos de rio lá, na minha cidade, ou que é Cruz do Espírito Santo, onde eu nasci. E aí ele disse, olha, você vai ter que se tratar, você vai ficar uma semana aqui, porque você vai tomar uma injeção, que é muito forte, naquela época não tinha medicamento mais moderno, e você não pode viajar, então fica aqui. Bom, já fica 2, 3 dias aqui. Já que eu vou ficar, eu vou visitar as áreas do Banco do Brasil que tem a ver com o meu trabalho lá. E fui para a área de normas. E estava lá o gerente, que era um gerente do departamento, que era um centro fantástico, o seu Moacir de Figueiredo Borges. Eu me apresentei sem marcar. Não sabia que tinha que marcar audiência. Então, cheguei lá, me apresentei. Naquela época o Banco do Brasil não admitia mulheres, era só homem, né? O Banco do Brasil veio admitir mulheres já no fim dos anos 60 e o recepcionista era um homem. Era um homem. Eu falei, olha, eu vim falar com o Dr. Moacir, queria falar com ele. Você marcou o horário? Não. Bom, vou conversar com ele. Ele mandou você entrar. Eu entrei. Ele estava numa reunião com umas 10 pessoas discutindo uma redução da burocracia na concessão de crédito aos agricultores, particularmente do Nordeste. E ele estava discutindo lá uma maneira de, quando o agricultor pagar o financiamento, ele já assinava o contrato da próxima safra. Certo. Né? Porque ele argumentava que ele economizaria uma viagem. Porque o que demorava era o cliente assinar, né? Porque nessa cidade do interior havia muito semi-analfabeto ou até analfabeto que demorava, desenhava o nome. E ele me pergunta, escuta, está aqui um chefe de crédito rural do interior da Paraíba. Vamos ver o depoimento dele. Maílson, na sua opinião, o que mais demora na preparação de uma operação de crédito rural? Aí eu pensei, é a assinatura do cliente, que era o que ele estava defendendo, e os carioca lá achavam que era bobagem. Ele se entusiasmou, fica aqui que eu quero conversar contigo, né? E terminada a reunião, ele disse assim, você toparia vir para o Rio de Janeiro? Eu falei, eu topo. Pois é, eu vou te indicar para um grupo de trabalho que vai funcionar durante 5 meses e nós decidimos que tem que ter um chefe de crédito rural do Nordeste. Você vai ser o representante do Nordeste. Você topa? Eu já topei. E era uma promoção? Não era uma promoção, porque eu voltaria para a minha agência. Tá. Né? Eu ia participar do grupo de trabalho. Entendi. E ele disse assim, outra coisa, se você sair bem, você fica comigo. Ele simpatizou comigo. Você fica para trabalhar comigo. Você toparia vir morar no Rio de Janeiro? Eu topo. Não fiz conta de nada, tá certo? Quanto custava, como é que ele alugava apartamento. Sim. E aí não tinha telefone naquela época. Eu era rádio amador, é outra coisa que eu fazia. Eu era rádio amador, o PY2AUM, né? E aí fui numa casa de um rádio amador no Rio, que eu conhecia, e chamei o meu colega lá de Cajazeiro, outro rádio amador, que era um padre, o Monsenhor Abdon. E eu falei, ô Monsenhor, liga para minha casa. Naquela época a gente tinha telefone, o meu era o 402, meu telefone. Tinha 3 números. Tinha 3 números só. Liguei e falei para minha mulher, olha, fui convidado para vir aqui para o Rio de Janeiro, no trabalho temporário, mas se me sair bem, eu quero ficar. Então, o que é que você acha? Nós vamos mudar para o Rio de Janeiro, então vamos, né? Ai, que bacana. Aí eu pedi permissão para voltar lá, vender. Eu tinha comprado uma casinha, vender casa, enfim, arrumar tudo. Vim para o Rio de Janeiro. A minha mulher, eu tinha 2 filhos nessa época, pequenininhos. Ela ficou um tempo em Brasília, enquanto eu trabalhava nesse grupo de trabalho lá no Rio de Janeiro. E aí, no finalzinho, ele confirmou, e aí eu fui para o Rio de Janeiro. E aí, logo em seguida, eu fui trabalhar, porque eu trabalhava na consultoria técnica do Banco do Brasil, e a coordenação desse trabalho era subordinada ao consultor técnico do banco, que era um dos postos mais altos da hierarquia técnica do Banco do Brasil, né?
E no fim do grupo ele me chamou e disse, olha, eu quero que você não vai trabalhar com você não, você vai trabalhar comigo, né? Eu falei, peraí, era o Camilo Calazans, cobiçado, que depois que foi o presidente do Banco do Brasil. Sim. Não, eu vou ter que conversar com ele. O professor Moacir foi lá e disse, olha, não aceito, você vem. Eu que te trouxe, você tem que trabalhar comigo. Então fica aqui pelo mesmo período, né? Fiquei lá 1 mês ou 2, aí fui trabalhar lá. E aí ele virou o diretor do banco e me levou para ser assessor dele. E ele cuidava das operações de crédito Norte e Nordeste. E aí, nesse ínterim, o Médici virou presidente da República e decidiu consolidar Brasília. Então, ele determinou que 3 órgãos do governo, o Banco do Brasil, o Banco Central e o Itamaraty, fossem transferidos para Brasília, definitivamente. Porque se dizia, as pessoas vão, os negócios vão por onde vai o dinheiro. As embaixadas vão para onde está o Itamaraty, né? E baixaram uma norma que o governo não reconheceria a extraterritorialidade de uma embaixada se ela não estivesse em Brasília. Entendi. Então todas as embaixadas foram para Brasília e em julho de 1970 eu me mudei para Brasília. Na verdade minha família foi um pouco antes, porque cada funcionário ganhava um apartamento. Certo. Eu pedi para antecipar a entrega do meu, elas foram em abril, ela ficou lá de abril a julho. Em julho eu fui para Brasília e fui trabalhar lá na diretoria do Camilo Calazans. Logo em seguida, o Ângelo Calmon de Sá se tornou presidente do Banco do Brasil e ele era muito amigo do Camilo Calazans. E ele disse, olha Camilo, eu não conheço ninguém aqui, eu queria que você me indicasse 3 pessoas que você julga excepcionais para constar de minha assessoria. Aí eu fui um deles, né? Fui ser assessor do Ângelo Calmon de Sá. E a coisa vai, né? Um belo dia, ele estava fazendo uma palestra para gerentes do Banco do Brasil no exterior. A essa altura eu já era o próprio consultor técnico e eu fui lá porque eu tinha organizado parte da reunião e alguém entrou e o chamou, ele foi atender o telefone. Quando ele voltou, disse assim, olha, vocês vão saber em primeira mão, eu acabo de ser convidado e aceitei o convite do presidente Geisel para ser o ministro da Indústria e Comércio. Todo mundo bateu palma, acabou a reunião, né? Formou-se uma fila para cumprimentá-lo e eu entrei na fila. Quando chegou a minha vez, disse, e você vai comigo. Né? Ai, que bacana! E aí eu fui trabalhar no governo federal como... Foi aos 35, não é? Aí você já estava com 35. Nessa época, isso foi em 1977, eu tinha 35 anos. Isso. Exatamente. E aí era até o que eu ia perguntar para o senhor. Nessa época, como é que era trabalhar nos ministérios? Olha, Brasília naquela época era quase um deserto, né? Algumas coisas muito rudimentares, vamos dizer. Não tinha supermercado. Eu me lembro quando chegou o primeiro pão de açúcar lá. Você fazia a feira da semana numa feira que tinha numa cidade satélite. A quadra onde a gente foi morar, a 204 Sul, não tinha, como é que chama? Pavimento, era poeira. Era terra mesmo, sim. E naquela época, que era a época mais seca de Brasília, quando dava um redemoinho, aí poeirava tudo. Gente, né? imagino. Tinha que fechar a janela, fechar tudo. Janelas. O amigo dizia que entrava até em carro fechado a poeira. Né? E aí, acabei ficando lá com ele, organizei a assessoria econômica. Foi um período duríssimo, porque a crise estava começando a chegar e o Ministério da Indústria e Comércio era um gigante que coordenava as diversas funções de incentivos fiscais, política industrial, seguro, previdência privada, turismo, tecnologia industrial, açúcar, álcool, café, siderurgia, era um gigante. Né? O senhor ficou quantos anos lá? Eu fiquei 2 anos e foi quase um curso, né? Porque como eu era o assessor principal do ministro em matéria de economia, né? Eu participava com ele da reunião do Conselho Monetário, da reunião dos Conselhos de Desenvolvimento Industrial e por aí fora, e examinava a pauta das reuniões de que ele participava, por exemplo, no Conselho de Desenvolvimento Econômico, que era presidido pelo próprio presidente Geisel. Né? Eu coordenava os relatórios para o governo, e toda vez que ele ia despachar com o presidente, eu examinava a pauta, organizava e assim por diante. Terminou o período Geisel, o novo ministro seria Camilo Pena, um mineiro, e eu não o conhecia, e ele foi fazer uma visita lá, ele já estava anunciado,
E ele resolveu me chamar para conversar com ele. Ele disse, olha, eu gostaria que você continuasse nessa posição. Ai, que bom. Aí eu digo, olha, e é tão difícil isso, né? Você me desculpe, mas eu não vou aceitar, tá? Porque eu trabalhei feito um louco aqui, eu estou cansado, não tinha fim de semana, eu acho que eu abandonei um pouco a assistência à minha família, eu estou pensando em voltar para o Banco do Brasil, eu não vou trabalhar mais. Que é isso? Você está na carreira agora, você saiu já, a sua é outra. E foi lá, acabou me convencendo. Comecei a ficar e eu aceitei. E aí, no dia seguinte, me liga o que seria o novo ministro da Fazenda, que era o Carlos Richibiter, com quem eu tinha convivido um breve momento como presidente do Banco do Brasil, porque entre a ida do Calmon de Sá para a Fazenda e a chegada dele no Banco do Brasil, eu ainda fiquei um mês no Banco do Brasil. Trabalhei com ele, fui com ele ao Chile, acompanhei em reuniões e tudo mais, e ele me ligou. Olha, o que você está fazendo aí? Eu falei, continuo aqui na assessoria e chefiando e recebi. Estou examinando o convite e disse, olha, eu quero que você venha trabalhar comigo, para você chefiar a assessoria econômica do Ministério da Fazenda. Era uma coisa muito mais importante, né? Eu falei, bom, ministro, eu agradeço muito, mas eu já aceitei o convite para exercer a mesma posição aqui no Ministério da Indústria e Comércio. Aí ele disse assim, mas esse é problema meu. Eu quero saber se você toparia vir. Eu digo, para mim é melhor. Claro. Mas se o senhor desistir, não tem problema, eu vou trabalhar aqui e mantenho a minha promessa. Deixa isso comigo. Aí ele falou com o Camilo Pena, e o Camilo Pena me liberou. Aí eu fui trabalhar lá no Ministério da Fazenda, né? O ministro durou 10 meses, né? E pediu demissão, entrou em atrito com o Delfim Neto, que era o ministro do Planejamento, com o Golbery, que era o ministro da Casa Civil, e ele foi substituído pelo Hernani Galveias, que eu conhecia, porque o Banco Central tinha formado um comitê para discutir a conjuntura econômica, e eu integrava esse comitê, e o Galveias também. E esse comitê era presidido pelo professor Otávio Gouveia de Bulhões, um nome famoso que tinha sido ministro da Fazenda, né? E a gente se reunia mensalmente. E aí o Galveias chegou lá para assumir e deu entrevista à imprensa. E alguém perguntou, quem é a sua equipe? Aí ele foi dizendo, o Maílson fica na... Nem como ele gostou, né? Foi um jornalista que me disse, parabéns, você vai ficar nesse cargo. Eu não estou sabendo, o ministério já anunciou. E aí eu comecei a trabalhar com o Galveias, passei a viajar com ele para o exterior, aí começou a crise da dívida externa, né? Foi um período dificílimo, a inflação bateu 3 dígitos, a crise ficou braba. E um dia o secretário-geral, que era a segunda pessoa do Ministério, era o Carlos Viacava, ele tinha sido nomeado para uma diretoria do Banco do Brasil e começou a especulação, quem vai ser o novo secretário-geral? E do mesmo jeito, Galveias chegou numa entrevista à imprensa e disse, o Maílson será o secretário-geral. E eu virei secretário-geral, que era a segunda pessoa do Ministério. E quantos anos mais ou menos você tinha nessa época? Isso foi em 1983, eu tinha 41 anos. Né? Aí eu passei a exercer interinamente. Sim. Em várias ocasiões, quando ele viajava, eu era o ministro interino. Né? E terminado o governo, né? Tinha sido um período duro, eu coordenei uma equipe de 100 técnicos que fez o diagnóstico de situações das finanças públicas. Nós sugerimos uma série de medidas que tinha a ver com acabar a conta de movimento do Banco do Brasil, tirar funções de fomento do Banco Central, unificar os orçamentos. Era uma coisa gigantesca, né? E com isso eu tive a animosidade, né, dos funcionários do Banco do Brasil, porque correu dentro do Banco do Brasil, disseminado pelos sindicatos, e que eu estava conspirando para liquidar o Banco do Brasil, que eu estava vendido aos bancos privados, eu estava vendido ao FMI. Gente, e aí um deputado que defendia os interesses do Banco do Brasil me cognominou de o inimigo público número 1 do Banco do Brasil. Foi uma campanha de difamação violenta, né? E aí eu digo, olha, agora eu vou me embora mesmo, agora eu não sei para onde, porque eu não volto mais para o Banco do Brasil. E aí o Dornelles, que ia ser o ministro da Fazenda, me convidou para continuar. E eu acabei aceitando, porque era um desafio, porque esse projeto foi aprovado e esse mesmo deputado, nunca esqueci o nome dele, Elkson Soares, do PMDB da Bahia, conseguiu eliminar, arquivando
tudo, um absurdo, né? Porque a gente devolvia atribuições para o Congresso, né? E o Donald disse, olha, nós vamos recorrer disso, vamos retomar, né? Me levou para conversar com o Tancredo Neves, eu e o ministro fomos também, conversamos uma ocasião com o Tancredo Neves para explicar para ele o projeto. O Tancredo Neves apoiava tudo isso, né? E eu resolvi aceitar. E faltando 8 dias para a posse, o Donald apareceu na minha casa, sem avisar, com a cara assim meio de, né, triste, sem... Ele disse, olha, em resumo, ele disse, olha, eu não vou poder manter o convite para você ser o secretário-geral, né? E o que aconteceu? Não, porque o Antônio Carlos Magalhães quer que o secretário-geral do Ministério das Comunicações permaneça. E o Tancredo não quer. E a única maneira de ele negar é dizer que não mantém nenhum secretário-geral, né? Essa foi a explicação que ele me deu. Não foi isso que aconteceu, depois eu soube o que aconteceu, né?